Bem-vindo ao canal A Bíblia Falada. Mergulhe na Palavra de Deus de um jeito novo. Curta, inscreva-se e ative o sininho para não perder nenhum capítulo. Sua jornada começa agora. Êxodo, capítulo 29. E isto é o que farás com eles para santificá-los, para que me sirvam como sacerdotes. Toma um novilho jovem e 2 carneiros sem defeito e pães sem fermento, bolos sem fermento amassados com azeite e obreias sem fermento untadas com azeite de flor de farinha de trigo os farás. E os colocarás num cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Depois farás Arão e seus filhos se aproximarem da porta da tenda da congregação e os lavarás com água. E tomarás as vestes e vestirás Arão com a túnica, o manto do colete sacerdotal, o colete e o peitoral, e o cingirás com o cinto bordado do colete. Colocarás o turbante sobre sua cabeça e porás a coroa sagrada sobre o turbante. Então tomarás o óleo da unção e o derramarás sobre a cabeça dele e o ungirás. Farás também que os filhos dele se aproximem e os vestirás com túnicas. E os cingirás com cintos, a Arão e a seus filhos, e lhes porás os chapéus, e o sacerdócio será deles por estatuto perpétuo. Assim consagrarás Arão e seus filhos. Depois trarás um novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E matarás o novilho diante do Senhor, à porta da tenda da congregação, e tomarás do sangue do novilho e o porás com o dedo sobre os chifres do altar, e todo o sangue derramarás ao pé do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, a membrana sobre o fígado, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e os queimarás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele e o esterco queimarás fora do acampamento, com fogo. É oferta pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E matarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o aspergirás ao redor sobre o altar. E o carneiro cortarás em pedaços, e lavarás as entranhas dele e as pernas, e as colocarás com os pedaços e com a cabeça. E queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto ao Senhor, de cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Então o matarás, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e de seus filhos, sobre o polegar da mão direita deles, e sobre o dedo grande do pé direito deles. E aspergirás o sangue ao redor sobre o altar. E tomarás do sangue que está sobre o altar, e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão, sobre suas vestes, sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele. E ele será santificado, e suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda, a gordura que cobre as entranhas, a membrana sobre o fígado, os 2 rins e a gordura que está sobre eles, e a coxa direita, porque é carneiro de consagração. E um pão, um bolo de pão com azeite, e uma obreia do cesto de pães sem fermento, que está diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e o moverás como oferta movida diante do Senhor. Depois os tomarás das mãos deles e os queimarás sobre o altar, sobre o holocausto, por cheiro suave diante do Senhor, é oferta queimada ao Senhor. E tomarás o peito do carneiro da consagração de Arão, e o moverás como oferta movida diante do Senhor. E será a tua porção. E santificarás o peito da oferta movida e a coxa da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro de consagração, tanto para Arão quanto para seus filhos. E isto será de Arão e de seus filhos por estatuto perpétuo,
da parte dos filhos de Israel, porque é oferta alçada e será oferta alçada dos filhos de Israel de seus sacrifícios pacíficos, sua oferta alçada ao Senhor. E as vestes sagradas de Arão serão para seus filhos depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. O filho que for sacerdote em seu lugar as vestirá por 7 dias, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no lugar santo. E tomarás o carneiro da consagração e cozinharás sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne do carneiro e o pão que está no cesto da tenda da congregação. E comerão destas coisas com as quais foi feita a expiação, para consagrá-los e santificá-los. Mas nenhum estranho comerá delas, porque são santas. E se sobrar da carne da consagração ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar com fogo, não será comido, porque é santo. Assim, pois, farás com Arão e com seus filhos, conforme tudo o que te ordenei, por 7 dias os consagrarás. Cada dia oferecerás um novilho como oferta pelo pecado para expiação, e purificarás o altar, quando fizeres expiação por ele, e o ungirás para santificá-lo. Por 7 dias farás expiação pelo altar, e o santificarás. E o altar será santíssimo. Tudo o que tocar o altar será santo. E isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano, cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro cordeiro oferecerás à tarde. E com um cordeiro oferecerás a 10ª parte de uma medida de farinha, misturada com a 4ª parte de um hin de azeite, batido, e para libação, a 4ª parte de um hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tarde, com ele farás conforme a oferta de manjares da manhã, e conforme a libação dela, por cheiro suave, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo pelas vossas gerações, à porta da tenda da congregação diante do Senhor, onde me encontrarei convosco, para falar contigo ali. E ali me encontrarei com os filhos de Israel, e o lugar será santificado pela minha glória. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei Arão e seus filhos, para que me sirvam como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o Deus deles. E saberão que eu sou o Senhor, o Deus deles, que os tirei da terra do Egito para habitar no meio deles. Eu sou o Senhor, o Deus deles. Gostou? Então curta, inscreva-se e não perca o próximo capítulo. Assista agora ao nosso vídeo recomendado e continue explorando a Palavra de Deus.